começar. Tá gravando sim, professora. Tá bom. Vamos lá. Gente, hoje a gente vai falar, como eu já tinha falado para vocês, né, sobre matrizes e sistemas lineares, né? Esse é um assunto bem importante para a UERJ, né? Aí você pode dizer se a professora toda vez se fala a mesma coisa. Mas é porque essa matéria, né, ela vai ser uma ferramenta importante para você modelar alguns dados e respostas, entendeu? De problemas que podem vir estruturados na prova discursiva. Então, prestem bastante atenção. Caso vocês tenham alguma dúvida, perguntem, como vocês já costumam fazer. Estou aqui para ajudar vocês, tá bom? Fala, Davi. Boa noite. Boa noite, professora. Então, perguntar para a senhora, a gente vai aprender geometria analítica? Tá. Aí, o que acontece, gente? Todos os assuntos que vão estar no edital, eles vão ser trabalhados aqui na nossa, como eu já falo sempre para vocês, né? O nosso curso, né? O nosso preparatório para a UERJ, ele já existe há alguns anos e a gente tem bastante aprovação, né? E a gente trabalha todo o conteúdo programático da prova, entendeu? A gente começa trabalhando com matérias que a matemática ela é progressiva. Então, não adianta eu trabalhar assuntos com vocês se vocês ainda tiverem dificuldade de matérias mais básicas e que precisam ser trabalhadas, entendeu? Tipo assim, por exemplo, lembra que semana passada eu dei aquela aula resgate sobre o log, né? Era uma matéria que, teoricamente, era para considerar que todo mundo já sabia. Mas aí algumas pessoas ainda teve dificuldade, a aula foi importante. Então, a gente vai trabalhar todos os assuntos, entendeu? Aí, agora, nesse primeiro momento, a gente está indo progressivamente, tá? Então, fiquem tranquilos. O edital ainda não saiu da prova da segunda fase, né? Ele ainda vai sair. Todo o conteúdo será trabalhado, entendeu? Aí a gente já vai riscar o que a gente já deu e o que a gente ainda não deu, a gente vai dar no decorrer das semanas até a prova, que vai ser lá para dezembro. Beleza, gente? A gente tem até dezembro para se preparar. Mas a gente não tem necessidade de correr agora, nem de eu dar um conteúdo que umas pessoas vão pegar, outras vão ficar meio perdidos, entendeu? Então, agora a gente vai estar trabalhando matérias importantes e que caem também que caem também na prova, tá bom? Ah, que legal! É bom quando a gente tem uma matéria que a gente gosta, né? E aí, automaticamente, a aula fica mais gostosa, porque libera um hormônio ali, né? De prazer, de alegria, pelo fato da gente ter conhecimento, né? Mas é importante, principalmente na matemática, a gente trabalhar, não estou dizendo que você não faça isso, tá? Só estou dando um conselho mesmo, para a gente trabalhar a matéria que a gente tem um pouco mais de dificuldade, que automaticamente a gente não estuda, porque a gente já tem mais dificuldade, então a gente cria aquele bloqueio, né? Até ouvi um vídeo essa semana, queria trazer para vocês, falando exatamente sobre isso, sobre leitura. Diz assim, ó, quando você tem dificuldade para ler, você automaticamente conhece menos palavras. Automaticamente você entende menos. E automaticamente você lê menos. Quanto mais mais o incentivo tem que ser o contrário. Entendeu? Então, se você não gosta, você tem que ler mais, porque aí você vai conhecer mais palavras, vai ter mais repertório e automaticamente você vai gostar daquilo. Então, assim também, isso também funciona para a matemática. Então, é gostoso, assim, a gente, por exemplo, eu amo álgebra, entendeu? Eu gosto muito de álgebra e não sou tão fã, assim, de geometria, apesar de dizerem que gostam de eu dando aula de geometria, mas eu não sou tão fã, assim. E aí, o que acontece? Mas eu
automaticamente eu corro um pouco mais ali de dar aquela aula por causa dos desenhos, porque eu acho que geometria é muito visual, então eu acho que você precisa desenhar bem, ter aquele desenho para que a gente consiga, não, para que a gente consiga entender melhor, né, a geometria. Mas, enfim, a gente vai trabalhar, tá? Antes a gente vai... Aí, você gosta de geometria. A gente vai trabalhar antes geometria plana, primeiro, aí depois a gente vai trabalhar geometria espacial e depois a gente vai trabalhar geometria analítica, tá bom? É um processo. Vai acontecer. Fiquem tranquilos, tá bom? Não sou mineira, sou do Rio, e morei alguns anos no Nordeste, fui criada lá, e aí talvez a diferença do sotaque. Todo mundo comenta, pede para eu falar suspiro, mas eu nunca fui nem em Minas. Na verdade, só fui em um lugarzinho fazer uma prova que foi Juiz de Fora. Vamos lá, gente, foco. Então, a gente vai falar hoje, né, como eu disse, sobre... Deixa eu ampliar isso daqui melhor, para vocês verem melhor. Sabe o que eu estou sentindo falta? De Joana. Cadê a Joana, gente? O que aconteceu com a Joana? É verdade. Então, vamos lá. Ao vivo, tá vendo? Chamando a atenção ao vivo. Então, a gente vai falar hoje, como eu disse, sobre matriz. Ai, que... A gente vai falar hoje sobre matrizes. A gente vai ter matrizes no cotidiano. A gente também vai falar sobre operações vitais, né, que são as somas, soma, subtração, multiplicação, que costuma ser a vilã aí do pessoal, né, a multiplicação. A gente vai falar sobre determinantes, que é o cálculo de 2 por 2 e de 3 por 3, com foco nas organizações dos sinais. Tem muita gente se confunde, né, nessa questão dos sinais, e a gente precisa treinar sem usar calculadora. E a gente também vai falar sobre a tradução de textos para sistemas, né? E aí resolver pelo método da adição, subtração, substituição. E, por fim, a gente vai falar sobre a forma de responder essas questões. Quando a gente fala sobre modelagem, né? A gente pensa aqui, ó, o que matrizes representa no mundo real e na UERJ. A gente vai ver, gente, a matéria, né? Vai começar essa matéria pensando no seguinte: a gente tem algumas informações que a gente precisa, né? Umas especificações que a gente precisa saber. Então, linhas, ela é sempre N, e ela costuma representar os produtos, as pessoas ou as filiais. Colunas é sempre o N, e ela representa custos, consumos e meses do ano. E a ordem dessa matriz é a dimensão. Quantas linhas por colunas a gente tem. Então, a gente vai sempre lidar primeiro com linhas e depois com colunas. Então, a gente sempre vai dizer que a ordem da matriz é determinada pela quantidade de linhas vezes a quantidade de colunas. Isso está claro até esse momento? É importante perceber que a UERJ costuma dar um problema com o texto e pedir para o aluno extrair essa matriz correspondente. Então, seu primeiro desafio é traduzir a situação para uma tabela numérica, tá? A gente vai ver isso no decorrer da aula e
também eu tenho uma novidade para vocês. Depois eu falo. Vamos lá. A gente vai ter aqui 2 blocos, né? Que é os elementos, o elemento A e J, que cada elemento dessa matriz, dentro da matriz, tem um endereço único. Então, ele tem o número de linhas e o número de colunas. Então, por exemplo, se eu falo o elemento 23, eu estou falando do elemento da segunda linha com a terceira coluna. E a lei da formação, ela vai pedir, às vezes, para você construir uma matriz. E aí você vai construir a partir dessa fórmula. E a fórmula é elemento IJ é igual a 2I menos J. Então, basta você substituir os valores de I e de J em cada uma das posições para você descobrir qual é o número que vai estar ali dentro. Tá bom? Sim, no padrão, Davi. Vamos lá. A gente tem a matriz quadrada, né? A gente tem 3 matrizes especiais. A gente tem a matriz quadrada, a gente tem a matriz de identidade e a gente tem a transposta. A matriz quadrada é o número de linhas é igual ao número de colunas. Então, o M é igual a N. É fundamental que é muito importante que a gente perceba que só matrizes quadradas têm determinante, tá? Então, só a matriz quadrada tem determinante. Matriz de identidade. Gente, por enquanto, estou só dando matéria, vou ainda praticar com vocês, tá bom? Então, fiquem tranquilos. Se tiver dúvida na matéria, já pergunta. Mas, se não tiver, vamos seguir. Aí, na hora do exercício, vocês... Mas podem falar agora também, se surgir a dúvida, tá bom? Já respondi, né, Davi? Matrizes de identidade é a matriz quadrada com um S na diagonal principal e 0 no restante. Então, é o número 1 das matrizes e funciona como elemento neutro na multiplicação. Fala, Davi. A senhora mencionou isso aí de matriz e identidade. É aquele caso onde a gente tem uma matriz, tipo, 3 por 2 e a gente repete as 2 linhas a mais para descobrir o determinante, a gente transforma ela numa quadrada, né? Isso. Beleza? Vou falar mais... Perdão, pode continuar, professor. Vou falar disso um pouco mais para frente, tá bom? Com mais detalhes. Por enquanto, a gente está só identificando a matriz. Então, a gente vai acrescentar ali da matriz identidade, a gente vai transformar ela numa matriz quadrada com 1 na diagonal principal e 0 no restante, ok? E o número 1, ele funciona como elemento neutro na multiplicação, como vocês já devem saber. Quando que a gente vai começar a fazer o simulado? Então, essa é a novidade, vou falar para vocês já, tá bom? Fica mais um pouquinho aí que já eu falo sobre isso. Isso, vou falar disso. É isso mesmo que eu vou falar. Transposta. A matriz obtida trocando linhas por colunas. Então, a gente vai ter uma matriz A que vai vira coluna quer dizer, a gente vai ter uma linha na matriz A que vai virar coluna na transposta, tá? Então, agora a gente vai falar sobre operações. Alguém tem dúvida?
2 pontos, né? A gente vai falar sobre... Desculpa, gente, eu não estou vendo muita reação de vocês. Eu estou tentando não mexer muito na tela aqui, porque está diminuindo, aumentando, e eu não quero que diminua tanto. Mas, enfim. 2 pontos. Condições de existência. Só se pode somar ou subtrair matrizes quando tem exatamente a mesma ordem. Então, uma matriz 2 por 3 só opera com outra 2 por 3 também, ok? A operação é intuitiva. Opera-se o elemento por elemento na mesma posição correspondente. A fórmula mostrada. Então, a gente vai ter o C1, né? Porque a gente vai ter uma matriz que a gente vai estar como resultado, como resultante, ela vai, e aí o elemento da primeira linha e da primeira coluna vai ser igual ao elemento da primeira linha e da primeira coluna da matriz A, somado com o elemento da primeira coluna e da primeira linha da matriz B, ok? Então, vamos lá, recapitulando, a gente só pode somar ou subtrair quando tem a mesma ordem, quando elas são do mesmo tamanho. Então, a gente vai pegar aquela matriz 2 por 3, que tem 2 linhas e 3 colunas. Aí, as duas vão ter isso. A gente vai formar uma nova matriz, que vai ser a matriz resultante. Essa matriz resultante, ela vai somar os primeiros elementos da primeira linha, da primeira coluna, com o elemento da primeira linha, da primeira coluna, da outra matriz. E aí vai dar um número resultante que vai fazer parte da primeira linha e da primeira coluna da matriz resultante. Alguém ficou com dúvida? Mariana. Vai, Mariana, é lá para cima? Eu volto. Pode escrever no chat, não tem problema. Eu só não estava olhando a reação. Você botou um joinha para baixo? Não entendeu alguma coisa? Peraí, gente, rapidinho. Escreve aí que eu já volto. Ah, entendi. Tá ótimo, sem problema. Gente, levantei aqui rapidinho para poder abrir a janela, que eu estou passando mal aqui. Acho que é abafado. A ventana aberta, estou um frio, mas só que acho que eu tenho aquele negócio de ficar preso. Como é o nome? Castrofobia. 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 Acho que é isso. Enfim, bom. Então, vou voltar. Calma aí. Então, a gente está agora na multiplicação por um escalar, né? Como que a gente vai fazer essa multiplicação? A gente vai perceber, primeiro, a notação, né? Que é um fator de escala. Então, K vezes A. E explica que, ao multiplicar um número real, né, que vai ser K, a gente vai multiplicar por uma matriz inteira. Então, esse número vai multiplicar todos os elementos. Então, por exemplo, se eu tenho um K que seja 2, e aí eu tenho uma matriz 2, 1, 3 e 4, uma matriz 2 por 2. Aí eu vou pegar e vou fazer 2 vezes 2, 2 vezes 1, 2 vezes 3, 2 vezes 4. Não lembro quais os números que eu falei direito na segunda coluna, mas é mais ou menos isso. Ok? Então, a gente vai fazer essa multiplicação entre
desse K por todos os elementos que estão dentro da matriz. Agora, a gente vai falar sobre multiplicação entre matrizes. E aí, essa é a operação que mais derruba a galera, os candidatos, né, que estão fazendo a prova. Porque essa multiplicação de matrizes, ela não é feita elemento por elemento. Você vai multiplicar as linhas da primeira coluna, da primeira matriz, pela coluna da segunda matriz. E somar todos os produtos. Então, presta muita atenção, porque essa quantidade de multiplicações simultâneas, existe uma organização naquele rascunho. Pode fazer com que vocês se percam ali, coloquem informações a mais ou a menos, sinais errados. Então, prestem bastante atenção. A gente vai fazer exercício sobre e vocês vão ver como que é. Por enquanto, alguém tem dúvida? Aí a gente... O que você achou confuso? Só para eu voltar exatamente no onde você está, Mariana. Nessa multiplicação de matrizes por matrizes? E carregou a imagem. Então, você vai pegar, vai multiplicar a linha da primeira matriz, todas a linha, né? Todos os elementos da primeira linha, com a coluna da segunda matriz. Então, digamos que eu tenho uma matriz assim. Peraí, abrir. Deixa eu escrever aqui para você um exemplo. Até eu procurar um exemplo verdadeiro. Vocês estão compartilhando com vocês. Peraí que eu vou mostrar para vocês um exemplo. Eu peguei um exemplo bem da internet mesmo, só aleatório, tá? Sem contexto, só para vocês visualizarem, beleza? Vou compartilhar com vocês, para vocês verem. Lembrando que é só um exemplo, tá? Então, vamos lá. Eu tenho uma matriz que ela vai ser 3, 4, 5 e 1. E eu tenho uma matriz identidade que vai ser 1, 0, 0 e 1. Ok? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma multiplicação entre essas informações. Então, a gente vai pegar a primeira linha e vai multiplicar pela primeira coluna. Ok? Então, a gente vai pegar a primeira linha daqui, ó. Cuidado que vai apagar. Então, olhe para cá e aí vai apagar. Ó. Com essa primeira coluna. Depois, a gente vai pegar
a segunda linha e vai multiplicar aí depois a gente ainda vai pegar a primeira linha com a segunda coluna. Ok? Depois a gente vai pegar a segunda linha com a primeira coluna e a gente vai pegar a segunda linha com a segunda coluna. Eu acho também confuso, mas, assim, a prática vai levar à perfeição. Então, você vai multiplicando as informações, prestando atenção nisso. Primeiro a linha, ó, com coluna. Então, 3 vezes 1, soma mais 4 vezes 0. Aí, esse é o primeiro elemento. Aí, depois você faz 3 vezes 0 e 4 vezes 1. Soma também. Aí, esse é o segundo elemento da primeira linha. Isso. Aí a gente vai pegar, ó. Agora a gente vai para a segunda linha. Vamos continuar aqui pensando, ó. A gente conseguir ir assimilando o nosso cérebro, ok? Então a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar o 5 vezes o 1 e o 1 vezes o 0. Porque é segunda linha e primeira coluna. Depois a gente vai pegar de novo a segunda linha com a segunda coluna. Aí vai ficar 5 vezes 0 e 1 vezes 1. Pronto. Depois eu faço a soma, ó. 3 mais 0 igual a 3. 0 mais 4 igual a 4. 5 mais 0 igual a 5. Mas se não for uma matriz de identidade? Se for uma outra matriz? Exatamente. Tá bom? Então, vamos aprender a forma correta sem usar esse direto, e vamos fazer o processo, passo a passo. Tá certo? Vou voltar para a aula, tá bom? Esse foi o exemplo que eu trouxe para vocês. Espera aí que eu tenho que... Aí, na multiplicação, vamos lá. Vamos para as regras, né? Regra de ouro da multiplicação. Então, lembra que a gente teve uma regra de ouro lá na hora da soma, né? A gente teve uma regra e agora a gente vai ter uma regra de ouro aqui na multiplicação. Qual é a condição suprema? É multiplicar A vezes B, o número de colunas deve ser rigorosamente igual a
número de linhas da B. As matrizes resultantes, se A, por exemplo, é M vezes N, e B é N vezes P, a matriz resultante vai ser o número de linhas vezes as pontas, né? Que vai ser o P ali, que vai ser da outra matriz. Isso vocês, de novo, vão ver na prática, tá? Não é comutativo. Então, ao contrário, os números reais, eles não são, eles vão alterar as informações. Então, por exemplo, se está pedindo para multiplicar a matriz A vezes a matriz B, é completamente diferente de multiplicar a matriz B vezes a matriz A. Então, não é para multiplicar ao contrário, achando que a ordem dos fatores não altera o produto, porque nesse caso de matrizes vai alterar, ok? Se na questão estiver falando primeiro de uma informação, primeiro essa informação multiplica-se pela outra informação, ok? Prestem atenção nisso. Tá claro? Alguém tem dúvida? Aí a gente começa com um exemplo numérico, né? Com um exemplo em que dá para a gente, de fato, visualizar. Então, vamos lá. A gente tem uma matriz A que vai ser a quantidade de camisas vezes o tecido. E a gente vai ter uma matriz B, que vai ser multiplicada pela matriz A, que vai ser a quantidade de tecido vezes o custo, que vai resultar no custo por camisa, ok? Então, ó, presta bem atenção. Eu tenho o modelo 1 de camisas, que vai utilizar 2 metros do tecido 1 e 1 metro do tecido 2. E tem o modelo 2 de camisa que vai utilizar 1 metro do tecido 1 e 3 metros do tecido 2. Ok? A gente vai multiplicar para descobrir o custo. Ok? Beleza. O custo do metro é R$ 10 do tecido 1 e R$ 15 do tecido 2. No modelo 1, lembra que eu uso 2 metros de tecido, do tecido 1, então eu uso 2 vezes 10. E uso 1 metro do tecido 2, então 1 vezes 15, que dá igual a 35. No tecido, no modelo 2 de camisas, eu vou utilizar 1 metro do tecido 1, que custa R$ 10, e vou utilizar 3 metros do tecido 2, que custa R$ 15. Então, eu vou fazer essa multiplicação. 1 vezes 10 mais 3 vezes 15, que vai dar 55. Daí, a gente fecha essa multiplicação de linha, da linha, né, e camisas, pela coluna de preços. E aí, a gente reforça essa ideia de linha vezes coluna, ok? Alguém tem dúvida? Esse é um exemplo bem prático, usando uma tabela para vocês entenderem como que pode ser cobrado para vocês. Alguém ficou com dúvida? Fala. Quem levantou a mãozinha, fez alguma coisa aí que só deu para ouvir o barulho, mas não sei o que aconteceu. Pode falar.
Alguém tem dúvida, gente? Vocês estão aí junto comigo? Vai, Mariana. Fala aí a dúvida. Professor, você está conseguindo ver o chat? Pois é. Me perdoa, eu não estava conseguindo ver. Agora que foi. Eu recebi uma mensagem aí. Tá, peraí que eu tô lendo. Vou rabiscar. Vamos lá, vamos rabiscar. Vocês estão conseguindo ver aqui, mas vocês estão pedindo para eu rabiscar onde? No slide anterior ou nesse daqui, onde eu estou falando de consumo e preço? Nesse? É porque já está aqui do lado. Olha só. Vamos ler aqui o modelo. Vamos... Gente, isso é só um exemplo prático de como eles podem cobrar a questão para vocês desenvolverem matriz. E o que a gente está fazendo ali é uma multiplicação de matrizes. Por quê? Porque a gente... Gente, eu perdi minha canetinha. Minha canetinha. Tá, então vamos lá. Tá vendo? Se tabela tá embolando, imagina a gente trabalhar em geometria. Vamos com calma, hein? Ó. Vamos lá. Eu tenho o modelo 1. O modelo 1 de camisas, ele vai ter 2 metros do tecido 1, vai utilizar 2 metros do tecido 1 e 1 metro do tecido 2. Ok? O custo, aí lembra que é linha vezes coluna? Aqui, no caso, só tem uma coluna. Ok? Não tem problema. A gente vai multiplicar essa primeira linha por essa coluna e a gente vai multiplicar essa segunda linha por essa coluna. Então, olha aqui. Aqui é uma matriz. A matriz vai ser... Deixa eu colocar aqui... Peraí, que eu vou escrever para vocês verem. Como vocês estão pedindo. Então, a primeira matriz vai ser isso daqui, ó. 2, 1, 1 e 3. Beleza, gente? E a gente vai multiplicar por essa outra matriz, que é 10 e 15. Vou trazer para cá para ver se eu consigo escrever aqui. O que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou fazer, ó, 2 vezes o 10 mais 1 vezes o 15. Depois eu vou... Essa vai ser a minha matriz resultante. Ó, então, eu vou montar aqui. O resultado disso vai ser aqui. E embaixo eu vou colocar, ó, essa linha vezes essa coluna. 1 vezes 10 mais 3 vezes 15. Logo, vai ser 20 mais 15 é igual a 35. E aqui, 10 mais 45 igual a 55. Então, qual é o custo total? Vai ser 35 do modelo 1, né? Porque, ó, o modelo 1 está aqui nessa primeira linha e o modelo 2 está na segunda linha.
Ficou claro, gente? É. Sim, pode pensar dessa forma. Acho que não seria errado. Tá bom? Alguém ainda tem dúvida? Que agora eu escrevi. Vamos ver aí. Tem dúvida? Escreve aí se vocês têm dúvida. Nunca vi cair em nenhuma prova, não. Até agora. Eu não lembro, não me recordo. Mas posso ver se cai. Tem alguma prova que tem. Mas até agora acho que não. Quem tinha pedido para eu rabiscar e que disse que não tinha entendido, entendeu agora? Respondi todas as perguntas? Posso ir para o próximo slide? Não tem problema se não tiver entendido. Às vezes, porque está no livro uma informação a mais, né? Vamos lá. Agora a gente vai falar de determinantes. Que é o número associado a uma matriz quadrada. Então, traduzindo esse subtítulo de determinantes, é como se fosse o número associado a essa matriz. Então, por exemplo, uma regra prática, né? Aplicável apenas para a matriz 2 por 2. A gente vai multiplicar a diagonal principal e subtrair o produto da diagonal secundária. Então, o determinante a gente vai achar através do quê? O primeiro elemento da primeira linha vai multiplicar com o segundo elemento da segunda linha, menos o primeiro elemento da segunda linha, da segunda coluna. Desculpa, estou falando errado, gente. Calma aí. De novo. A fórmula vai ser o elemento da primeira linha com a primeira coluna vezes o elemento da segunda linha com a segunda coluna, menos o elemento da primeira linha com a segunda coluna e da segunda linha com a primeira coluna. Ok? Vamos para um exemplo prático. Vou pegar de novo aqui na internet, que eu não coloquei aqui para vocês, e a gente vai pegar um exemplo prático, ok? Para a gente poder ver. Na verdade, eu vou copiar para vocês. Dessa vez eu não vou compartilhar. Então, vamos lá. Digamos que eu tenho uma matriz A que seja uma matriz A que seja 3, 2, 5 e 4, ok? Eu quero descobrir qual é o determinante. O que eu vou fazer? Vou pegar essa matriz principal, então eu vou multiplicar, então vai ficar, ó, essa é a matriz, essa é a diagonal principal. Então vai ficar 3 vezes 4, e eu vou subtrair pela secundária,
que vai ser essa daqui, ao contrário. Então, vai ser 5 vezes 2. Ok? Que vai dar 12 menos 10, que é igual a 2. Então, o determinante dessa matriz A vai ser igual a 2. Beleza, galera? Agora, fala para mim qual é o determinante dessa matriz B. Olha aqui a matriz B. 1, 4, menos 3 e 6. Fala para mim qual é o determinante. E aí, esse fala para mim é no chat, né, gente? Vocês entenderam? Espera aí, eu... Gente, vocês estão falando tanto ali no chat que eu estou perdida. O que é para eu responder e o que não é? Por exemplo, o Davi deu uma resposta. Eu não... Essa não é a resposta final, Davi. Mariana, tá 18. Então, vamos lá. Nesse caso, vai ficar, ó, diagonal principal. Diagonal principal, 1 vezes o 6. Ok? Menos, aí vai ficar menos 3 vezes o 4. Ok? Beleza. Aí, ó, tem que prestar atenção no sinal, que vai dar 6. Aí, ó, aqui a gente vai fazer a multiplicação, vai dar menos e vai dar menos 12. Quando a gente for fazer a conta, isso daqui vai dar 6, menos e menos é igual a mais 12, e aí o determinante de B é igual a 18. Ok? Então, essa seria a resposta esperada. Ok? Assim como aqui também, né? O determinante de A é igual a 2. Alguém tem dúvida? Eu acho. Fala, Juan. Fala, Davi, primeiro. Depois eu respondo, Juan. Vai lá. Ô, professora, que eu aprendi uma forma na escola, né, um tempinho atrás, que eu achei bem útil, né? Ao invés de lembrar de principal e secundária, foi me ensinado o seguinte: eu faço a mesma multiplicação, só que na matriz que a senhora chama de secundária, eu vou inverter o sinal. Então fica menos 3 vezes 4, ficaria menos 12. Só que aí invertendo o sinal fica 12. Aí 6 com 1 dá 6. A diagonal principal se mantém a mesma. E nesses dois eu somo. Aí eu até fiz aqui uma matriz A, B, C, D,
fica A vezes B, desculpa, perdão, A vezes D vezes C vezes B. E nesse C vezes B a gente troca o sinal, inverte o sinal. Né? O que era negativo passa a ser positivo. Aí lembrando também que faz o produto cartesiano primeiro, depois inverte o sinal. Tudo bem. Não acho que seja ruim, só se... gente, olha, é igual o método da borboleta. O que eu falo para os meus alunos? Quando você sabe aprender uma forma e você sabe fazer, você, às vezes, sabe para você utilizar e, às vezes, nem sabe ensinar para o outro a fazer daquela forma, entendeu? Então, assim, eu, particularmente, não ensino nenhum tipo de macete. Nas minhas aulas não vão ter nenhum tipo de dica para facilitar, encurtar o processo, entendeu? Eu não vou ensinar nenhum tipo de macete com relação a isso. Até porque, por exemplo, até o método, eu estou dando o exemplo do método da borboleta, que é bem infantil, mas só para poder explicar isso. Até porque, por exemplo, até o método da borboleta, tem casos que o método da borboleta precisa de uma regra especial, entendeu? Então, ele meio que não dá para usar simplesmente ele. Então, eu posso te ensinar uma forma e lá na prova cair de um outro jeito para você e aquilo ficar... você precisar de algo especial ali, que eu, com conhecimento matemático e mais aprofundado que te ensinei o macete, poderia me sair daquela situação, entendeu? E você que estava só com o macete, não consiga resolver aquela questão, entendeu? Então, assim, é óbvio que se eu estou fazendo uma prova que requer tempo, como se fosse, por exemplo, se eu estivesse estudando para o Enem, por exemplo, que eu tenho um tanto de tempo curto para resolver uma questão, ter macetes e formas ali de resolver é melhor em determinadas questões, não fazer todo um cálculo. Mas no caso da UERJ, eu já falei isso algumas vezes, desculpa ser repetitivo, mas assim, o examinador quer saber. Gente, eu não falaria isso se eu estivesse dando aula para o primeiro EQ, entendeu? Mas eu estou dando aula para o segundo EQ. E todo mundo que está aqui estudando comigo, e mais outras pessoas que não estão estudando e que vão assistir essa aula gravada, vão fazer uma prova específica de matemática e uma prova discursiva. Então, o examinador de vocês, ele quer saber qual é o conhecimento matemático que vocês têm. Entendeu? Ele não quer saber de macete. Ele não quer saber de você, ele quer saber qual é o conhecimento, a profundidade do conhecimento matemático que vocês têm. De escrita também, de fazer cálculo sem calculadora, mas demonstração de cálculo, entendeu? Então, assim, eu não posso... considerando que vocês não vão ter alternativa nessa prova, que vocês não estão estudando para uma prova, que vocês não têm alternativa. Vocês têm um espaço em branco, inclusive, aproveitando o gancho, eu vou dizer para vocês, está chegando aí o nosso primeiro simulado, tá? Então, o nosso primeiro simulado vem com questões anteriores das provas da UERJ, discursiva. De tudo aquilo que a gente já trabalhou, eu vou trazer questões de anos anteriores para que vocês treinem. Esse simulado vai chegar para vocês durante essa semana, final dessa semana, início da próxima semana. Vamos aguardar, mas ele vai chegar antes da próxima aula e ele vai estar com vocês durante um determinado período que vai ser pré-estipulado. Vocês precisam entregar e vocês vão ter algo muito especial. O que é? Ele vai ser corrigido por mim. Ele vai ser corrigido individualmente. Então, o que você colocar lá na resposta, que vai estar lá o espaço igualzinho, é um simulado mesmo. Então, igualzinho como se fosse na prova, vocês vão colocar lá a resposta que vocês colocariam para o examinador. E aí vocês vão colocar para mim e eu vou analisar se a resposta foi legal, se vocês tiraram 100% dessa questão e se vocês vão tirar metade da questão ou até mesmo erraram a questão.
tá? Então, esse é um simulado muito legal, vão ser com 10 questões. É literalmente como se vocês estivessem fazendo uma prova. Então, a ideia é que vocês não colem, não tentem, assim, burlar, porque vocês vão estar mostrando mesmo, para vocês mesmos, primeiramente, para mim, como que está o conhecimento de vocês. Então, se a prova fosse semana que vem, né? Porque vamos considerar que esse simulado chegue para vocês no final dessa semana, vocês vão, se a prova fosse, né, realmente fosse na próxima semana, como que vocês estariam? E claro, gente, eu não vou trazer questões que eu ainda não trabalhei com vocês. Então, não vai cair geometria analítica, espacial, nada disso ainda, embora a UERJ cobre. E a gente não sabe exatamente o que vai cair na prova ainda. Mas a gente vai trabalhar em cima daquilo que a gente já trabalhou aqui durante as nossas aulas. Então, a gente está na 7ª aula, semana que vem é a nossa 8ª aula, e vocês vão considerar essas 8 aulas que nós já tivemos. Beleza, galera? Estão animados? Não! Davi, eu não critiquei. Eu só expliquei para você. Eu só expliquei para você que eu não posso, por exemplo, por mais que eu tenha entendido o que você me falou, eu não vou replicar isso em aula. Por exemplo, o Juan disse, bugou minha mente, não entendi. Eu não vou reexplicar isso. Então, eu estava meio que, na verdade, explicando mais para o Juan e para as outras pessoas ali da aula, que vão assistir, que estão na aula, do que necessariamente para você. Beleza, você fez um método que deu certo e que dá certo para você, tá bom? Só que eu quis dizer que eu não vou explicar um outro método, eu vou ensinar a fórmula. Beleza? E o que você precisa levar para a vida, considerando isso, Juan. Eu vou ler as mensagens anteriores ainda, mas eu estou lendo agora o que o Juan acabou de colocar. Isso aí, vai cair esses assuntos. E mais o de semana que vem, tá bom? Eu ainda não vou dizer o tema da aula da semana que vem, mas digo até o final da semana. Até o final da semana, tá bom? Então, gente, o que acontece? Vocês vão... calma aí que eu me perdi. Então, e aí a gente vai cair todos esses assuntos, tá? E aí vocês vão responder de forma mais didática que você conseguir para o examinador, tá certo, Davi? Então, é isso que você vai fazer. O que você vai fazer durante esse processo, se você não montar desse jeito para ele, desse jeito que está aqui, você vai montar para ele da melhor maneira para que ele entenda. Ok? Agora eu vou voltar as mensagens aqui para poder ver o que a galera estava falando. Ai, gente, eu ampliei aqui a tela. Como que faz para desampliar? Reduzir, gente. Ai, desculpa. Isso é muito errado aqui. Aqui. Consegui. Tá. Juan tinha perguntado lá em cima, quando eu estava respondendo o Davi, perguntando quais os assuntos vale a pena se aprofundar. Juan, o que acontece? A gente não precisa ir a fundo em praticamente, assim, eu entendo o que eu estou querendo dizer também, né? Tipo assim, a gente não precisa ir mais a fundo, além do que a gente já está dando nessas aulas, em nada. Ok? Agora, por exemplo, professora, vai estar lá escrito, exemplo, está lá escrito que vai cair vetores na prova, e a senhora não deu isso, não deu tempo, sei lá, um exemplo, tá, gente? É um exemplo. Não deu tempo. Tá no edital, então precisa ver a matéria ali resumida de vetores, ok? Professora, não tive isso no ensino médio.
Aí, o que você vai precisar fazer? Vai precisar ter, não é um resumo, você vai precisar ter conhecimento sobre o assunto. Ok? Ok. Agora, professora, a senhora falou sobre polinômios. Já falou de polinômios como só uma aula, depois falou de novo, e depois no resgate da aula, que foi tipo um resumo, a senhora falou de novo um pouquinho mais de polinômio, de divisão de polinômios, naquele Rufinho. Beleza, a senhora já falou disso. Preciso me aprofundar mais? Não, preciso treinar. Ok? Precisa pegar questões, treinar, ver se está conseguindo fazer, e pronto. Ok? Não precisa ir mais a fundo. Professora, mesmo com essa quantidade de vezes que a senhora falou sobre esse assunto, eu não entendi. Aí precisa estudar sobre esse assunto. Ok? Mas se aprofundar, seria dizer para você, por exemplo, que além do que eu estou dando, você precisaria estudar, sei lá, limites, entendeu? Precisa estudar. Não, aí você não precisa estudar essas coisas. Ok? Enfim. Igual você perguntou, inequação, com logaritmo e tal, não precisa, tá bom? Não costuma cair na prova. Professora, pode cair? Até pode, sim, porque está escrito na prova que vai cair logaritmo, mas no edital, né? Pelo menos nos anteriores. Mas, assim, é difícil cair uma questão, não lembro de ter visto ainda, tá? Para pensar, prof. A animada é muito forte, foi bom. Quero ir preparado. Quero nem ouvir sobre vetor. Ok. Aí não. Pensava em se aprofundar como fazer mais questões e mais de tudo que tem a ver. Não, vai assim. É porque são muitas matérias, gente. A gente, por exemplo, ainda não teve nada de geometria espacial. Tem muita fórmula, por exemplo, de geometria espacial. Entendeu? Então, se eu disser para vocês assim, nossa, você precisa se aprofundar nisso, você vai ter muito conteúdo que pode ser que caia na prova e pode ser que não caia. Tá bom? Então, aí a gente tem, gente, ó. Pois é. A gente vai trabalhar isso mais para frente, tá bom? Vamos continuar aqui na aula agora. Então, eu já falei a novidade aí para vocês, tá? A gente está no slide 15, a gente está falando agora sobre determinantes de terceira ordem. E aí, a gente tem uma regra que a gente copia as duas primeiras colunas ao lado direito da matriz e soma os produtos das diagonais principais, da esquerda para a direita. E depois multiplica as diagonais secundárias, da direita para a esquerda, invertendo os sinais. Ok? Então, determinante é a soma. Olha aqui, ó. Olha a regrinha, ó. Calma aí que vai apagar. Que eu fiz bem em cima. Determinante é igual à soma das principais menos a soma das secundárias. Ok? Espera aí, gente. Vou colocar o fone aqui. Que as crianças chegaram. Estão ouvindo? Alô, vocês estão ouvindo? Oi? Beleza. Então, vamos para um exemplo, tá? De novo, eu vou colocar um exemplo aqui para vocês. Espera aí, só um minuto. Eu vou colocar um exemplo aqui.
para a gente ir resolvendo junto. Tá, então eu tenho uma matriz aqui, ó. Deixa eu vou vir aqui na outra página para eu poder escrever aqui para vocês. Eu vou ter uma matriz que vai ser 1, 4, 1, calma, 1, 2, 2, menos 1, 3, 0 e 1. O que eu vou fazer? Vou repetir a primeira coluna e a segunda coluna. Então, eu vou repetir aqui. Ok. E aí, eu vou multiplicar as principais e depois eu vou subtrair as secundárias, ok? Ó, a principal, eu vou tentar trocar aqui, porque como tá escuro, o slide é difícil de pegar outra cor. Vou tentar aqui. Aqui. Então, essa daqui, ficou muito bom, mas dá para entender. Vai ser, ó, uma positiva. Essa daqui vai ser outra positiva. E essa daqui vai ser outra positiva. A multiplicação de todas dessas informações. E as negativas vão ser essa. Espera que eu vou trocar o slide, a cor, calma. Vai ser negativa. Essa daqui também vai ser negativa. Não estou olhando o chat ainda, tá, gente? Vou ainda lá para o chat para poder ver o que vocês estão falando. Se é que vocês estão falando alguma coisa. Tá, gente? Beleza. Ó, vamos fazer aqui meio que direto, né? O que vai dar aqui, ó? Nessa primeira vai ser 1 vezes 2 vezes 1, continua sendo 2, ok? Então, determinante de A, dessa matriz A, vai ser igual a 2 mais, ó, aqui vai dar 4 vezes menos 1 vai dar menos 4, menos 4 vezes 3, menos 12, ok? Mais, aí aqui vai dar 1 vezes 2, vai dar 2, vezes 0 vai dar 0. Agora eu vou subtrair. Na subtração vai dar 3 vezes 2 dá 6, vezes 1 dá 6. Aqui vai dar 0, porque multiplicou ali por 0. E o último vai dar menos 8, né? Porque é o menos da fórmula, e o 8, porque é 4 vezes 2, vezes 1. Ok? Para descobrir o determinante, eu vou fazer a conta. Aí, lembrando que aqui tem uma regrinha de sinal, né? Vai dar menos 12. Então, aqui vai ficar 2 menos 12. Cortar esses zeros aqui. Menos 6, menos 8. Isso tudo é igual a menos 24. Vocês podem testar aí que vocês vão encontrar essa resposta. Então, o determinante de A vai ser igual a menos 24. Agora sim, eu estou indo para o chat ver o que vocês falaram. Se é que vocês falaram alguma coisa.
Tá claro, gente? Alguém tem dúvida? Lembrando que vai rascunhado para vocês, né? Então, alguém tem dúvida? O que é importante, gente, nessa dica aqui da UER? Como não há calculadora na prova, o único sinal negativo esquecido, né, ao calcular, por exemplo, um determinante 3 por 3, anula todo o valor final, porque ele compromete toda a resolução. Então, assim, na prática, coloquem colchetes, façam devagar, botem as diagonais secundárias e tudo direitinho, sinais de menos, viu que eu coloquei parênteses ali? Assim, façam bem devagar para que vocês não errem, tá bom? Essas informações. Agora, a gente vai cruzar o limite entre o texto, a álgebra e a geometria, porque a gente vai falar sobre sistemas lineares. Então, a gente vai ter algumas informações, né? A gente vai falar sobre três métodos para resolver, três ferramentas para resolver os sistemas lineares. O que é não? Espera aí rapidinho, gente. Não, só um pouquinho de geometria, porque a gente vai falar sobre como se fosse um plano cartesiano, entendeu? Abscissas e eixo das ordenadas, mas é super tranquilo. Não é uma geometria mesmo, tá? Então, vamos lá. No método da substituição, você vai isolar uma incógnita numa equação, vai substituir essa incógnita isolada na outra e vai indicar sistemas mais curtos. E isso vai ser indicado para sistemas mais curtos, né? Como, por exemplo, 2 por 2. No método da adição, você vai multiplicar as equações por fatores para zerar uma dessas colunas verticais. Esse método é mais ágil, mas tem que tomar cuidado para evitar frações complexas, ok? E regra de Cramer, que eu confesso que quase não se é falado, né, na escola, assim, é o uso de determinantes matricais, que é o D de X e o D de Y. É vital quando a gente tem um sistema 3 por 3 que ficou complexo, e aí a gente
E aí, quando a UERJ pede para discutir a existência dessas soluções, a gente utiliza essa regra, tá? Isso. A gente não vai entrar nem tantos em detalhe. Vamos direto para uma prática aqui, ó, do texto para a álgebra. Um cinema vende ingressos inteiros a R$30 e meio a 15 e meias a R$15. Foram vendidos 50 ingressos, gerando R$1.200. A gente sempre precisa montar as definições. E aí, lembra daquela ideia que eu falei lá desde o início das aulas para vocês? Gente, a UERJ gosta de legenda. Então, se vocês não querem escrever seja X, as inteiras, os ingressos inteiros, e Y, os ingressos meias, né? Vocês escrevam inteiro. Ó, legenda aqui do lado. X igual ingressos inteiros, Y igual ingressos meios. Ok? Então, vocês vão escrever isso. Aí ele está dizendo, ó, vendeu X mais Y, venderam 50 ingressos e 30 foram inteiros e 50, quer dizer, 15 meios, né? E que isso deu um total de 1.200. Vão utilizar a maneira mais fácil de simplificar essas informações e calcular esse sistema, ok? Calculem aí para mim, por favor. E qual é a forma mais fácil para vocês? Tentem sempre sumir com esses números muito grandes que tem nas provas. Então, primeiro aqui, vocês, por exemplo, reduzam essa segunda equação o máximo que vocês conseguirem, entendeu? Porque quando você reduz, você trabalha com números menores. E a chance de errar, que você conhece mais as tabuadas dos números menores do que dos números maiores, né? Valeu. Então, reduzam aqui o máximo que vocês conseguirem. Pode ser por 5, pode ser até por 15. Ok? Vocês podem reduzir isso daqui a 15, por exemplo. E aí, para fazer por método da adição, vocês podem dividir por menos 15. Se vocês dividirem por menos 15, vocês vão ter, ó, a primeira equação, x mais y igual a 50, e a segunda, vocês vão ter menos 2x menos y igual... Quanto que vai dar aqui? Sei de cabeça. Tenta. 80. Vou confiar em vocês, hein? Aí, o que vocês conseguem fazer? Ó, menos 80, né?
Aí, aqui, nesse caso, ó, vai cortar y com y, e aqui você vai ter menos x é igual a menos 30. Como você tem que multiplicar por menos 1, porque não pode ter menos x, então x é igual a 30. Ok? Se x é igual a 30, é só substituir lá em cima e já vai dar y igual a 20. Mas como a prova é discursiva, você não vai chegar direto, ó, como o Davi. Davi, não estou te criticando, tá? Hoje parece que eu estou te pegando para Cristo, igual já peguei o Rumanzinho. Mas, ó, mora no meu coração. Vocês sabem, eu sempre respondo o Rumanzinho no maior amor. Então, eu estou te pegando hoje como exemplo, porque Joana não está aí a Joana estaria morrendo de rir agora. Mas deixa eu pegar Davizinho aqui deixa eu pegar Davizinho aqui como para Cristo aqui, ó. Davi, você coloca aqui direto, ó, conjunto de solução igual a 30 e 20, né? Mas aí, nesse caso, como a UERJ é uma questão discursiva, a gente vai fazer todo o passo. Então, a gente tem que ir para o último passo, que seria demonstrar, usando a primeira equação, por exemplo, mas a gente iria botar 30 mais y igual a 50, e aí o resto, tá bom? Ficou claro, gente? Tá, gente, desculpa ser chata, mas é pro bem de vocês, tá bom? Já fiz o ERG, ensino aqui na UERJ há 3 anos, né? Com esse ano, 3 anos. Então, assim, para discursiva, a gente tem muita aprovação, mas tem que seguir aqui o exemplo lá. Fala aí, Sabac. Sabac já foi meu aluno. Sabac, eu sou chata, mas não vale a pena ser chata? Quantas faculdades aí você passou, Sabac? Fala para eles. Claro que não é só por causa de mim, né? Tem muitos outros professores que esteve aí na trajetória do Sabac que fez isso acontecer. E ele também. Muito estudioso esse menino. Cadê Sabac? Sabac, me deixa aqui sozinho. Aqui, ó. Vindo para cá, vai ficar y é igual a 50 menos 30 igual y é igual a 20. Beleza. Achamos o resultado. Tá, gente? Fui indo para o lado contrário aí, mas deu para entender. Vamos lá. Classificação. Tem 3 tipos de sistemas. O SPD, que é o possível e determinado, que é uma solução única, um ponto onde as retas se cruzam, e isso ocorre quando o determinante principal é diferente de zero. O SPI, que é o possível e indeterminado, infinitas soluções, retas sobrepostas ou idênticas, ocorre quando o determinante é igual a zero e todos os determinantes secundários são também zero, ok? E sistema impossível, que é nenhuma solução, retas paralelas, ocorre quando o determinante é igual a zero, mas algum determinante secundário é diferente de zero, ok? Gente, essa classificação não vai ser pedida na UERJ. Por exemplo, qual é esse determinante? Não vai estar assim na prova, tá? Ele não vai te perguntar isso para você classificar o sistema. Mas ele vai, provavelmente, o que ele vai fazer? Ele vai te dizer qual é o determinante. Quer dizer, qual é o sistema, desculpa, a classificação do sistema. Então, ele vai dizer, sim, sistema determinado, sistema indeterminado, sistema impossível, que é difícil de acontecer, mas sistema determinado e indeterminado aparece muito na questão, ok? Então,
Então, por exemplo, se aparecer lá, sistema determinado, você já sabe que o determinante é diferente de zero, que não é zero, e que o ponto entre onde as retas, que há um ponto, né, uma única solução, que é onde essas retas se cruzam. E quando que é indeterminado? Quando essas têm infinitas soluções, um determinante é zero, e os outros também, os secundários, também são zero. Ok? Beleza? Vamos para a prática, gente. Vamos falar agora sobre o modelo, né, da prática discursiva. Né? A UERJ, ela não quer só cálculo, né? Ela quer que você leia a prova. Então, ele lê a sua prova. Então, é muito importante que você use o seja, tá? A banca desconta quando você joga um X e um Y aleatório na folha, sem avisar o que eles significam no contexto do problema. Eu estou falando isso e aproveitando, vou também reforçar de que lá em cima eu coloquei, façam legenda ou escrevam, seja X para tal informação e Y para tal informação. Se vocês não colocarem legenda ou não escreverem uma espécie de redação, eu vou descontar ponto nesse simulado, que é para vocês perceberem que a UERJ não está só preocupada com o cálculo em si da questão. Então, a UERJ está preocupada com um conjunto de informação, tá? Cálculo, óbvio, desenvolvimento desse cálculo e resposta desse cálculo. Ok, gente? Então, tem que prestar atenção. Não pode soltar um X e um Y. Prof, se eu escrever na ganho ponto, como assim? Não entendi sua pergunta. Acho que faltou alguma palavra aí nessa frase. Aí não vou responder o que eu entendi, porque aí aqui não é isso que você pergunta. Então, assim, é importante que vocês escrevam ou que vocês coloquem legenda, conforme eu estou batendo na mesma tecla desde o início das nossas aulas. Estamos na 7ª aula, hoje é a nossa 7ª aula, e toda semana eu bato na mesma tecla, tá? Vamos ter o nosso primeiro simulado. Se não fizer dessa forma, irei descontar ponto, ok? Se eu escrever com um português, perco ponto. Se eu escrever com português bom, eu perco ponto. É isso? Fala direito, Rosinho. Olha o tempo que eu estou perdendo aqui, tentando entender o que você está querendo dizer. Vai, escreve aí, direitinho. Então, escreve isso. Se você escrever errado a palavra, mas tiver ali um contexto e for compreensível o que você quer dizer, talvez você tenha uma leve correção ali, igual a professora lá da 5ª série dos anos primários, que vai fazer uma correçãozinha ali com caneta vermelha e vai seguir em frente, entendeu? Agora, se for, por exemplo, um garrancho, uma letra não legível, e aí a aplicação de incoerente, que não tenha nada a ver, aí, gente, entendeu? É uma redação matemática, que vai, nessa redação, ao invés de ter um repertório sobre o livro, ou sobre uma música, ou sobre um filme, ou sobre algo cultural, você vai botar um repertório matemático,
Entendeu? Gente, é por isso que eu trouxe para vocês, né? Já tem algumas outras aulas que eu também falei sobre. Eu falei, quando x for igual a não sei o quê. Agora eu trouxe, seja x igual a não sei o quê. Então, eu estou dando ganchos, palavras, ganchos para que vocês consigam construir essa narrativa. Leiam. Tipo assim, ó, façam a questão, a prova. Já aproveita o simulado para fazer dessa forma. Façam a questão como se fosse a prova de matemática da escola, que vocês vão lá e fazem só o cálculo. Depois que tiver tudo pronto, tudo feito, que você tiver certeza daquela resposta, você vai pegar e você vai escrever, você vai começar a escrever matematicamente aquela resposta. Entendeu? Então, você vai escrever como se você estivesse explicando matemática para alguém. Se você soltar um x e um y dentro de uma resolução, sem explicar o que significa x e o que significa y, você concorda comigo que x e y pode ser qualquer coisa? Ó, dentro de uma questão, x pode ser canetas verdes. Entendeu? E y pode ser régua. Na outra questão, x pode ser caixinha de óculos e y pode ser caderno. Ok? Aí, digamos que tem lá duas questões. Você usou x e y. Ok? Aí tem gente que diz assim para mim, professora, mas eu fui lá e escrevi C de carro, ou então C de caderno, ou então E de estojo de óculos. O examinador não é obrigado a entender o que está passando na tua cabeça na hora da prova. Então, escreve lá no cantinho. E igual a estojo de óculos. C igual a caderno. Porque C pode ser de casa, pode ser de carro, pode ser de várias informações. Ok, gente? Então, escrevam na prova para que o examinador saiba o que você pensou na hora de colocar aquela resposta. Aí ele fala aqui, ó, seja A e B as matrizes do custo, aí ao final você responde, portanto, a quantidade de ingressos vendidos foram, e aí você vai escrever. Então, você percebe que você começou com uma espécie de legenda, explicando que A é uma coisa, B é outra, dessas matrizes, e depois você finaliza com uma conjunção de finalidade, né, que é o portanto, e aí você vai lá e conclui aquilo que foi perguntado para você. Ok? Então, aí estudar conectivos. Estuda em português conectivos. Ok? Questão 1, gente. Vamos lá, vamos fazer essa questão 1? Rapidinho, só vou pegar. Uma fábrica modela a produção diária de peças por produção é igual a peças, elementos, né? Linhas e colunas, 2x2. Onde o peças, né, que é a fórmula ali, a lei de formação, é igual a 3i menos j. Ok? O custo da base de cada peça é dada pela matriz C. 2x1. Onde a lei de formação é igual a I mais J.
determine a matriz do custo de produção M, sendo M igual a P vezes C. Ok? Cuidado para ver se você não está indo tão direto. Vamos primeiro montar por parte. Primeiro monta aplicando essa primeira fórmula, que é 3i menos j. Quem é o P1? P11, desculpa. Primeira linha e primeira coluna. Quem é o primeiro elemento da primeira linha e da primeira coluna? Como é uma matriz 2 por 2, você sabe que também só tem P1, P11, P12, P21 e P22. Ok? Então, ó, substitui o 1 no I e substitui o 1 no J. Quanto que vai dar? Deixa eu mudar aqui para ir fazendo junto com vocês. Só um minuto. Isso, muito bem, Ruanzinho. Não, menos 1, não precisa multiplicar por 1. Menos 1. 3 vezes 1, menos 1. Ok? Ó, como o P e J é igual a 3 vezes I menos J, então o P11 vai ser igual a 3 vezes 1 menos 1. Logo, vai ser 3 menos 1 igual a 2. Então, o primeiro elemento dessa matriz vai ser 2. Beleza. O P12 vai ser 3 vezes 1 menos 2. 3 menos 2 igual a 1. Beleza, esse é o segundo elemento. Ó, primeira linha, segunda coluna. É aqui, tá? Cuidado para não se confundir. Quase que eu errei aqui. Agora, ó, segunda linha, segunda coluna. Vamos primeiro para a primeira coluna. P21 vai ser igual a 3 vezes 2 menos 1, que vai ser 6 menos 1 igual a 5. E aqui, P22 vai ser igual a 3 vezes 2 menos 2, que vai ser 6 menos 2 igual a 4. Conseguiram? Essa é a primeira matriz, citada por ele, que é a matriz de produção. Agora, a gente vai montar a matriz de custo, que é de 2 por 1. Ok? E aí, mais J. Não sei se eu vou ter espaço suficiente aqui não, mas vamos tentar. Peraí. Então, na segunda vai ser C e J é igual a I mais J. Essa é a fórmula.
Se é C11, vai ser 1 mais 1. Igual a 2. O C12, desculpa, não tem C12. Tem C21. Por que tem C21? Porque é só 2 linhas e uma coluna. Então, vai ser 2 mais 1, que é igual a 3. Então, a segunda matriz vai ser 2 e 3. Aí você agora vai fazer o quê? Uma multiplicação, ok? Entre elas. Como é uma multiplicação de matrizes que têm ordens diferentes, né? Uma é 2 por 2 e a outra é 2 por 1, você vai fazer linha vezes coluna, linha vezes coluna, ok? Então, você vai ter, ó, deixa eu voltar aqui um pouquinho para vocês visualizarem. Linha vezes coluna, 2 vezes 2, mais 1 vezes 3. E na próxima, na de baixo, 5 vezes 3, desculpa, vezes 2, mais 4 vezes 3. Então, M, porque essa daqui é o C, e essa daqui é o P. Ele quer, M é a matriz P vezes a C. Ai, tá que emoção isso daqui. Já teria perdido ponto aqui na organização do espaço. Ok? E aí, nesse caso, vai ficar 7 e 22. Ficou claro, gente? Tá aqui, ó, a organização melhor. Tá? Bem tranquilo. Vamos para a próxima, então. Próxima é a questão 2. Nessa questão,
número de linhas mais e o de colunas. Linhas primeiras. Por exemplo, elemento A, 11, primeira linha, primeira coluna. Elemento A, 12, primeira linha, segunda coluna. Elemento A, 21, segunda linha, primeira coluna. Elemento A, 22, segunda linha, segunda coluna. Essa questão tem um erro. Já vou adiantar para vocês, para quem está tentando fazer. Mas ela vai dar uma resposta aí só para... Não seria um padrão UERJ, tá? Isso não vai acontecer na UERJ, mas a gente aplica aqui só porque está dentro de algo que a gente já acabou de ver, que é a classificação. Se o sistema linear é determinado, indeterminado ou é impossível. Vocês têm que montar o sistema e aí, quando vocês começarem a resolver, vocês vão encontrar um erro. Esse erro é que vai trazer essa resposta para a gente de classificação. Beleza. Então, qual é o valor de x? Como ficou o sistema? Quem é A? Quem é B? Viu? Não sei quem é A, não sei quem é B. B pode ser bola e A pode ser amor. Nada a ver uma coisa com a outra, mas... Avião. Avião e bola. 2 bolas e um avião. Gente... E aí, quem mais? Quem dá mais? A aula está acabando. Mariana, cadê Mariana? Cadê Davi? Tá fazendo? Qual o sistema que a gente achou? Vamos chamar X de latas, o valor da lata branca e Y o valor da lata azul? Então, a primeira coisa que a gente vai dizer... Isso aí, Juan. Davi, desculpa. Isso, Davi. Ó, X é igual a lata branca, o valor da lata branca, e Y, o valor da lata azul. Ok? Primeira legenda que deveria estar lá. Ou então, seja X o valor da lata. Aí, se você quiser usar B para branca e A para azul, você vai escrever seja B igual a branco e valor da lata de tinta branca e A igual ao valor da lata de tinta azul. Tananã, tananã, tananã. Ok? Não, Davi, esse é um sistema impossível. Por quê? Porque não existe como o valor da lata branca ser negativo. Deu menos 20. Você não compra nada negativo. Ok? Então, é um sistema impossível. A gente não conseguiria chegar ao final aí desse sistema, porque não deu valor coerente. Ok?
Tá claro, gente? Ó, 5x igual. Ó, aí ele fala, ó, x, ó, seja x o valor da lata branca e y o valor da lata azul. Não, não dá. Aí o cálculo é outro, né? Gente, a terceira questão vai ficar para ir como exercício para vocês, tá bom? Tem a resolução já. E é isso. Um beijo. Muito obrigada pela aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E comentem lá e aguardem o simulado, tá bom? Essa semana. Prestem atenção nas informações do simulado. Não percam os prazos, ok, gente? Não percam os prazos. Um beijo, galera. Comenta lá, Davi. Ó, você mora no meu coração, tá bom? Não fica chateado com a prof. Vocês todos moram, ó. Coraçãozinho para vocês. Beijinho.